Este é um programa para cálculo de tensão admissível de solo pelo principal método teórico, o de Terzaghi, e também pelos principais métodos semi-empíricos, assim como para o cálculo geotécnico de estacas, pelos métodos de Aoki Veloso e Decore Quaresma. Para este módulo, o programa nos permite calcular a tensão admissível do solo, com o bulbo de cargas atuando em uma única camada ou ainda em duas diferentes camadas. Para o exemplo, adotaremos duas camadas diferentes. O próximo passo, então, é introduzirmos a cota de assentamento. Para o exemplo, adotaremos 2 metros. A escolha da zona do lençol freático, do nível d'água, se ele está atuando dentro da camada do bulbo de pressão ou abaixo dele. Para o exemplo, adotaremos que ele está atuando no bulbo de pressão. Próximo passo, então, é introduzirmos a base estimada da sapata, neste caso 1,5 m, e 2,5 m para a largura. Colocaremos então a cota da primeira camada, para o exemplo 2,5 m, e então o programa pede que informemos a ele as características do solo. Caso você tenha um relatório laboratorial que contenha as informações precisas do solo, como coesão, ângulo de atrito e fator gama, você vai introduzir neste campo de valores exatos, ou o valor por estimativa do NSPT. Basta então escolhermos o tipo de solo para as duas camadas, neste caso, e o programa automaticamente nos dá a coesão, o ângulo de atrito e o fator gama também. Basta clicarmos então em calcular e teremos o resultado dos cálculos. Bulbo de pressão, tipo de ruptura, fator gama, ângulo de atrito, os fatores de forma, fatores de atrito e assim por diante. E automaticamente a tensão de ruptura, a tensão admissível em kPa e também em quilograma-força centímetro quadrado. Basta então clicarmos em gerar PDF, o programa nos dá a memória de cálculo com todas as fórmulas utilizadas e também o resultado de cálculos. Assim como no método anterior, podemos selecionar o bulbo de pressão atuando em uma única camada ou em duas. Entraremos então com as mesmas informações de geometria de sapata, a base estimada, a largura estimada e também a cota da primeira camada. O programa então nos pede as informações pertinentes à característica do solo, tanto da primeira camada como da segunda camada. Neste caso, adotaremos como um silt arenoso para a primeira camada e para a segunda um silt areno-argiloso. O programa então nos pede que coloquemos o número de golpes para as 3 primeiras camadas. Neste caso, ele já fez uma estimativa do nosso bulbo de pressão, então colocaremos para o exemplo 5, 6 e 7. Basta então clicarmos em calcular e o programa nos dará todo o resultado dos cálculos, desde a profundidade do bulbo de pressão, o valor individual de cada método semi-empírico, sendo que temos aqui as opções dos principais métodos, como Teixeira 96, Berbéria, Milton Vargas, Terzaghi e assim por diante. O programa, na sequência, nos apresenta uma média de todos os métodos com valores mínimos e máximos de 30%, e posteriormente ele já faz uma filtragem destes métodos, excluindo aqueles que estão além dos 30% para mais ou para menos, e por fim uma média final de todos os métodos. Basta clicarmos em gerar PDF e o programa nos dá uma memória de cálculo com toda a formulação de método a método
e também o resultado final da tensão admissível. E para o cálculo da capacidade geotécnica das estacas, o programa nos permite fazê-lo tanto para a estaca atuando numa única camada de solo, como para até 4 diferentes camadas. Para o exemplo adotado, utilizaremos para 3 diferentes camadas. O primeiro passo, então, é habilitarmos as camadas que atuarão na estaca, escolhermos o tipo de estaca em uma lista pré-determinada, o diâmetro da mesma e a introdução do SPT. Na sequência, basta escolhermos o tipo de solo para a primeira camada. Para o nosso exemplo, conforme o relatório de sondagem, a primeira camada está atuando numa argila siltosa. A segunda camada está atuando numa areia argilosa. E a terceira camada numa argila siltosa. O próximo passo, então, é habilitarmos em qual camada está, em qual metragem, em qual profundidade está a primeira camada, a segunda camada, no nosso exemplo, vai até o SPT 9 e a terceira camada vai até a ponta. O próximo passo, então, é clicarmos em calcular e o programa já nos dá todo o resultado do cálculo. Desde o SPT médio de cada camada, perímetro, área de ponta, o comprimento total da estaca, os fatores K, alfa, F1, F2 e assim por diante, e o resultado final da resistência lateral, resistência de ponta, a resistência total em quilonewtons e a resistência total em toneladas. Uma vez calculado, podemos ainda ajustar o comprimento da estaca, apenas desabilitando até a profundidade requerida. O programa automaticamente vai calculando. Basta então clicar em gerar PDF e o programa nos dá a memória de cálculo.